dia, quarta-feira, bem-vindo, bem-vinda, tudo bem? Como é que você tá nessa quarta-feira nublada? Olha, eu esperava sol para essa quarta-feira. Eu realmente tinha expectativas de sol, porque acompanhando a previsão do tempo, né, diz que o sol ia abrir e tal, mas não abriu. E eu sempre trago isso para nossa vida, eu sempre trago isso para minha vida, né? Às vezes é assim, a gente cria expectativas, né? Expectativas foram criadas e às vezes elas são frustradas e a gente tem que viver de acordo com a realidade. Uma coisa é expectativa, outra coisa é realidade. Lidar com a realidade, saber lidar com a realidade é saúde mental. Precisamos aprender isso, né? A lidar com isso e também a lidar com as frustrações. Havia aí a possibilidade de um dia ensolarado, lindo, maravilhoso, porém o dia está nublado, fechado, mas isso não impede que a gente consiga fazer desse dia nublado um dia lindo e maravilhoso. Por quê? Por mais clichê que possa parecer, a beleza do dia está no nosso interior. Por mais clichê, é a mais pura verdade. Às vezes o dia está lindo, maravilhoso, mas a pessoa está passando por um processo tão complicado que ela não consegue enxergar a beleza desse dia lindo que eu estou enxergando. Então, que você consiga todos os dias, independente da cor que ele esteja, fazer dele um melhor dia, ou um dia mais lindo, ou um dia lindo, um dia bonito, tá bom? E assim a gente começa o Muito Mais de hoje. Tá ligando a TV agora? Não sabe quem eu sou? Deixa eu me apresentar, sou Fábio Ismani. Todos os dias eu tô aqui entre 11h15 da manhã e meio-dia no Muito Mais aqui pela TVC Panorama. E hoje, dia 4 de setembro, é dia da Lei Eusébio de Queiroz. E eu vou te falar sobre essa lei que foi extremamente importante e significativa. Ela foi promulgada em 4 de setembro de 1850 e o principal objetivo dessa lei foi proibir o tráfico de negros no Brasil e a importação que havia de africanos aqui para o Brasil como escravos. E ela representou um dos marcos da história do país, pois gradualmente contribuiu com o fim desse comércio, embora a escravidão tenha persistido até a assinatura da Lei Áurea em 1888. Essa lei foi de 1850, a escravidão no Brasil terminou em 1888, então nós temos aí um período de 38 anos após a promulgação dessa lei proibindo esse tráfico, né, trazendo os africanos como escravos aqui para o Brasil. Ainda vivemos aí mais quase 40 anos dessa história triste, desumana, que até hoje ainda, infelizmente, a gente vê pessoas preconceituosas e ignorantes no sentido literal da palavra, nesse trato com a pessoa por conta da pele, da orientação sexual, do peso, eu nem sei, religião, tantas coisas, não é mesmo? Nós estamos em 2024, que a gente possa realmente melhorar como ser humano e enxergar o outro como um ser humano na sua essência. Roda a vinheta, porque hoje é dia de beleza aqui no Muito Mais. E hoje aqui no Muito Mais não é o Dr. Bruno, mas ela que eu chamo de Barbie, a Giane Bayer, biomédica, especialista em harmonização facial. Giane, bom dia, bem-vinda, tudo bem? Bom dia, muito obrigada, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Que bom. Vamos falar então sobre preenchimentos faciais absorvíveis. Exato. Bom, preenchimento facial sempre gera muita polêmica, né? Aí você colocou aqui absorvíveis. Nem todo preenchimento facial é absorvível ou todo é? Exatamente. Nem todo preenchimento facial é absorvível. Então, a gente tem a gama de preenchimentos faciais permanentes e a gente tem a gama de preenchimentos faciais semipermanentes. Quando a gente fala em preenchimentos faciais semipermanentes, a gente está falando de um produto que em algum momento vai ser absorvido pelo corpo. Então, é um processo até que ele seja totalmente absorvido. Tá. Eu vi uma artista. Quem foi a cantora que eu vi numa rede social
que tirou. Eu acho que foi a Sheila Carvalho que ela retirou o preenchimento e eu fiquei pensando nisso. Eu nem sabia que era possível. Exatamente. A gente tem alguns casos, até ultimamente a gente acompanhou nas redes sociais alguns casos de reversão do preenchimento, né? Em alguns casos pela insatisfação, né? Porque o cliente, o paciente não gostou ou achou que ficou demais. E em outros casos por complicações, né? Pela superdosagem de preenchimentos. Então, realmente existe todo um lado bom quando a gente pensa em preenchimentos semi-permanentes e um deles é ele ser reversível. Então, quando a gente fala de um produto que vai ser absorvido pelo corpo, a gente está falando de um produto biocompatível. Ou seja, o nosso organismo vai entender aquele produto como algo que não é um anticorpo, né? Como algo que não precisa de um ataque. Porque normalmente, na maioria dos casos, 99% dos casos, preenchimentos semipermanentes são feitos através de ácido hialurônico, né? Então, o ácido hialurônico que popularizou o preenchedor de ácido hialurônico, ele é um produto biocompatível. Isso significa que a gente tem esse produto nas nossas células, na nossa matriz celular, o que faz com que ele seja seguro, né? Faz com que a gente trabalhe com segurança. Um é melhor que o outro ou nada a ver? A gente tem alguns... aqui eu trouxe uma imagem para a gente ver, uma imagem do livro, que eu sou a didática, para mim, através de imagens. Isso, ótimo. A gente consegue ver aqui uma linha bem fininha, uma ruga um pouquinho mais profunda e uma prega, que é uma ruga bem profunda. Olha só quando a gente coloca o preenchedor ali na matriz dérmica, como a gente consegue restaurar linhas bem fininhas rapidamente. As ruguinhas, a gente precisa um pouquinho mais de tempo e as pregas a gente vai precisar de mais tempo e mais preenchedor. Isso nos diz que quanto antes a gente começar a intervenção com preenchimentos faciais, melhores serão os nossos resultados. Esse aí com ácido hialurônico. Exatamente. O ácido hialurônico é absorvível porque a gente já tem no organismo. Exatamente. É reconhecido pelo organismo e está tudo certo. Exatamente. O ácido hialurônico, ele também tem um lado, uma característica, que é a volumização, além da volumização que ele nos traz, a volumização mecânica, né, da quantidade, ele nos traz também um efeito biológico, né? O efeito biológico dele é de estímulo de colágeno. Então, se a gente colocar o preenchedor ali, a gente não vai estar falando de um efeito apenas volumizador, né? A gente vai estar falando também de um efeito de estímulo de colágeno local. Então, uma pergunta bem frequente que eu recebo é, mas e após o término da ação do preenchedor, né? Como que vai ficar essa pele? Eu vou precisar repor tudo novamente? E a resposta é não. Por quê? Por mais que esse preenchedor tenha sido absorvido completamente ali naquele local, o efeito biológico permanece. Por quanto tempo? Então, a gente está falando aí de uma média de 2 anos. Tem pacientes que a gente até consegue mais do que isso, 3, 4 anos, pelo efeito biológico, né? De densidade dérmica, de estímulo de colágeno. E aí tem uma coisa bem interessante também, que é a densidade dérmica desse preenchedor, né? A densidade do produto que a gente está usando. Então, se a gente está usando um produto bem levinho, a gente vai ter uma durabilidade X. Um produto mais denso, a gente vai ter uma durabilidade mais estendida. Então, depende muito da região da face que a gente vai colocar esse produto também. Eu ia te perguntar justamente isso. O que define qual produto que vai ser usado no paciente? É o paciente que estabelece? Você que diz, olha, aqui vamos usar isso? Como é que funciona? Ótima pergunta. Na verdade, isso é estabelecido de acordo com a necessidade daquela face. Então, se eu estou pensando em preencher, por exemplo, uma região como o lábio ou a regiãozinha aqui do bigode chinês, eu vou estar falando de um preenchedor mais maleável. Aqui eu preciso que o preenchedor ele consiga fazer essa expansão, né? Porque a gente está sorrindo, falando todo o tempo. Aqui eu trouxe um exemplo que é justamente das diferenças desses preenchedores. Olha só, eu vou trabalhar ali ou com gel bem fluido, que eu vou usar em olheiras, por exemplo, que é uma região bem fininha, ou eu vou usar um gelzinho intermediário, mas que ainda tem uma habilidade para a região de lábio, e sulco nasogeniano, bigode chinês, por exemplo, ou eu vou optar por um gel bem sólido, bem denso, porque eu quero melhorar contornos faciais, né, imitar ossaturas, então contorno mandibular, essa região do zigomático. Então,
onde eu vou preencher, sim, ele faz toda a diferença na escolha do gel. Então, a gente escolhe isso de acordo com a necessidade do paciente e faz essa escolha. E aí lá, no fim, a gente tem essa durabilidade variável, né? Então, quando eu estou falando de um gelzinho bem fluido, eu estou falando que o organismo vai ter mais facilidade em degradar. Claro. Né? Porque as partículas estão mais dispersas. Quando eu estou falando de um gelzinho mais denso, ele está mais compactado. Então, o organismo vai ter mais dificuldade de degradar esse gelzinho. Agora, sabe qual é a dúvida que eu tenho? Que daí você fala assim, né, do preenchimento do ácido hialurônico, do estímulo de produção de colágeno na pele e tal. Quando a gente faz esses procedimentos, preencheu com ácido hialurônico, então vai ter o estímulo da produção de colágeno. E aí você falou que tem 2 tipos de produtos. O que é reconhecido pelo organismo e o que é a longo prazo, né? Tá. Quando eu injeto isso, a produção de colágeno, ela é local ou total? Ótimo. Quando a gente faz essa injeção do preenchimento ali no local, o estímulo de colágeno é local. Então, onde a gente vai colocar aquele gel, a gente vai estar gerando mais um processo regenerativo naquela região. Então, é como se a gente recrutasse. Não se espalha. Ó, aqui é outra imagenzinha que é dos pontos principais que a gente costuma utilizar esses preenchedores, né, para a gente remover pontos de queda. Então, a gente tem a região das olheiras, a região do sulco nasolabial, que a gente chama popularmente de bigode chinês, o lábio, né, para volumizar e melhorar o contorno, a redefinição do contorno facial na mandíbula, no queixo, ângulo de mandíbula, nas estruturas de suporte, bastante importante ali na regiãozinha do malar, e do zigomático é uma das regiões principais quando a gente pensa em reposicionar essa face, né? Então, aqueles caimentos que a gente começa a perceber na face, nesses pontos específicos a gente consegue colocar pequenas intervenções, né, com pequenas quantidades desse gel e reestruturar essa face. Então, são pontos bem... como que eu diria? É bem pontual bem mesmo. Pontual, são pontos estratégicos. Isso, pontos bem estratégicos. A gente não pensa em over-estímulo, né? A gente não pensa em colocar além do necessário, apenas para devolver aquela estrutura que foi perdida ou colocar uma estrutura ali inexistente, né? Uma estrutura que o paciente não tem, porque existem algumas faces que já vem com essa falha estrutural, né? Ela já é uma falha estrutural que tem uma idade para isso? Por exemplo, uma jovem, né? Um jovem de 25 anos não tem ainda nada caído, mas é adequado fazer para prevenir ou não? Aí é outro tipo de tratamento. Fábio, hoje em dia a gente tem uma aceleração do processo de envelhecimento e o processo de envelhecimento está começando cada vez mais cedo. Então, sim, a gente tem pacientes desde 20 e poucos anos que já fazem tratamento com o preenchimento, ou por ter a necessidade, por ter uma estrutura bem profunda ali no local, pelos hábitos de vida, ou porque não conta com aquela estrutura, por exemplo, um queixo retraído, né? Então, um paciente de 20 e poucos anos, sim, a gente pode projetar para melhorar a harmonia, o contorno dessa face. Entendi. Um paciente de 20 e poucos anos que reclama da sua olheira profunda, que é bem comum, sim, a gente pode colocar um preenchimento ali para trazer luz para essa face. Então, que já vai mudar, né? Já vai mudar, dar um outro... já vai mudar, já vai trazer um semblante rejuvenescido, vai trazer um ar de descansado, que no fim é isso que a gente quer, né? Trazer esse aspecto para a face. Que às vezes não é uma noite de sono que devolve. Exatamente. Mas não está relacionado com a idade, não. A gente pode ter bons resultados em pacientes bem jovens e também em pacientes com peles mais maduras, né? Que legal, Giane. Bom, aí tem hidroxopatia, é isso? Não? Hidroxapatita de cálcio? Hidroxapatita de cálcio. A hidroxapatita de cálcio, ela é um bioestimulador, né? Mas ela também conta com a função de preenchedor. Ela é mais utilizada quando a gente quer tratar flacidez. Porém, quando a gente tem flacidez com uma perda estrutural, por exemplo, um contorno de mandíbula que perdeu o delineamento, a gente consegue associar. Então, um estímulo de colágeno com um preenchimento, e aí a gente vai ter um plus no resultado.
Muito bem. E para encerrar, tem Elancê. É isso? Falei Exato. certo? Falou certo. O Elancê, ele é um bioestimulador de colágeno também, que vai trazer esse estímulo de colágeno. Então, dificilmente a gente trabalha com eles separados, ou vou usar só um bioestimulador ou só um preenchedor. Normalmente a gente trabalha a pele por camadas, então eu vou devolver essa firmeza para a pele com bioestimuladores e vou tratar a pele, as perdas estruturais com os preenchedores. Entendi. Bom, tá aí, gente, o contato do Escopo Medical, o contato para você agendar uma avaliação, 9128-7385. Importante você ir se cuidar, ir fazendo os tratamentos aos poucos, né? Resolvendo um probleminha aqui, Exatamente. melhorando um pontinho ali. E aí, sem perceber, você tá do jeito que se identifica e se sente bem, né? Exatamente, chega no bem-estar, que é o propósito final de um Exato. tratamento estético. Muito bem. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo Obrigada seu por tempo. estar aqui. Até Até a a próxima. Gente, eu fui lá na Cacau Show, claro, e eu quero dividir com vocês as delícias da loja 95 da Cacau Show, que fica ali no Balneário Shopping. Voltei na Cacau Show para mostrar para vocês as outras novidades e opções. Quem sabe esse é o momento de você levar um mimo gostoso, delicioso da Cacau Show. Vamos ver o que que tem? Tudo bem? Vamos recebê-la novamente aqui em nossa loja. Aqui é muito bom vir, né? O Maravilhoso. atendimento é maravilhoso e aí junta com os doces, com as opções, não tem erro. Fica sempre perfeito. O que você pode nos mostrar, Everton? Vamos lá. Então, vamos Aliás, quero saber o que eu vou provar hoje. Temos inúmeras novidades. Temos caixas de bombons para harmonizações com vinho. Temos chocolate ao leite da linha La Creme, que é a linha tradicional principal da Cacau Show. Temos alguns bombons que seria da linha 55% cacau. Então tem bastante novidade, tem para todos os gostos. Aí, gente, as opções da Cacau Show na sua tela. Lembrando que a loja da Cacau Show fica aqui no Balneário Shopping, número 95. Facílimo de encontrar. Qual é o horário de atendimento, Everton? A gente atende das 11 da manhã às 23 da noite, de segunda a sábado. E o que eu vou experimentar hoje? Porque Hoje tem- os telespectadores querem saber, né? Eles confiam no meu bom No gosto paladar. para chocolate. Paladar refinado, fazemos. Terminado. Temos inúmeras novidades. Hoje a gente vai dar pra gente degustar a caixa de bombons de harmonização. São bombons para harmonizar com vinho. E quem Então, não entende, assim, você diz, olha, esse aqui combina com vinho tal, você indica. Isso, na verdade a caixa ela já vem com essa proposta. Dentro já? da caixa ela vem dizendo com qual bombom melhor harmoniza cada vinho. Então ela vem as dicas já assim. Lembrando que a loja da Cacau Show fica aqui no Balneário Shopping, número 95.